Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma capa de almofada super simples e rápida com acabamento de costura francesa, o que fica bem perfeito por dentro, e aqui ela é com zíper, tá bom? Se você não é inscrita no canal, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana. Vamos lá então aprender? Bom, pessoal, para fazer nossa capa de almofada é bem simples, tá? Aqui eu vou fazer uma capa de almofada para uma almofada de 40 centímetros por 40 centímetros. Se você tem dúvida de como fazer a almofada, né, no caso o enchimento de dentro, assista que no final eu vou mostrar como que eu vou fazer o enchimento para essa capa aqui, tá bom? Então, eu cortei aqui, ó, 2 vezes no tecido. Tô usando aqui um tecido tricoline 100% algodão, olha só que estampa linda que eu tô usando. Esse tecido vocês encontram no meu site, o link tá aqui na descrição, www.alinerogerio.com.br. Olha só, fica bem bacana com esse tecido, tá? Eu cortei então 2 vezes o tamanho de 44 por 44, tá? A gente vai descontar um pouquinho aqui, que vai ser a nossa margem de costura, e a gente vai fazer uma beiradinha, um babadinho, digamos assim, né? Uma beiradinha assim fora do enchimento, que é um detalhe, e logo vocês vão entender, tá bom? Se você quiser usar um material mais encorpado, um tecido que é muito usado para fazer almofada é o gorgurão, tá bom? Então vocês podem ir na loja e procurar também por esse tipo de tecido que fica bem legal em almofada também, tá certo? Eu vou precisar aqui, ó, de um zíper. Esse zíper, ele tem 38 centímetros já com o cursor nele, tá bom? Ele precisa ter 38 centímetros bem certinho, tá? E aqui eu tenho, ó, 4 retalhinhos de tecido. Esse meu tecido, ele tem 4 centímetros pela largura do meu zíper, que é aqui, ó, 3,5 centímetros, tá? Que é pra gente fazer o acabamento do nosso zíper, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é abrir aqui em uma só das partes, ó. Então, uma eu vou deixar aqui inteira do lado, e essa daqui a gente vai cortar pra poder colocar o zíper. Eu vou colocar bem no meio, tá? Vocês podem colocar mais pra cima, mais pra baixo. Então, aqui eu dobrei bem certinho, pontinha com pontinha, eu vou cortar aqui no meio. Cortei, né? A gente ficou aqui com 2 partes. Agora eu vou preparar aqui o zíper pra gente colocar. Esses retalhinhos que nós cortamos, a gente vai fazer o seguinte com ele, ó. Eu vou colocar estampa de frente com os dentinhos do zíper na parte de cima aqui, né? E outro atrás, tá? Dessa forma. E vou passar uma costura com um pé de máquina aqui. Depois que eu passei a costura, olha só, eu vou puxar esse tecido e ele vai ficar desse jeito. E eu vou passar mais uma costurinha aqui rebatendo. E ficou assim. A mesma coisa eu vou fazer na outra pontinha. Costurei, então, a beiradinha do zíper dos 2 lados. Agora a gente vai usar ele aqui, ó. Vamos costurar ele no tecido. Vou colocar os dentinhos do zíper de frente com o tecido, tá? Bem aqui na beiradinha. E eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha do zíper. Depois que eu passei a costura, gente, nós vamos, ó, levantar, né? Coloco o zíper pra cá. Olha como que ficou aqui. E aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo. Passei a costura, deixa eu aproximar pra vocês verem. Aqui, gente, ó, caso tenha sobrado alguma pontinha desse acabamento do zíper, a gente pode tirar deixando rente aqui a medida do tecido da almofada, tá? E aí ele ficou dessa forma. Agora a gente vai pegar o outro tecido e a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar os dentinhos aqui do zíper
de frente com o outro tecido e passo uma costurinha na beiradinha. Passei essa costura, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Deixo bem certinho e vou passar aqui uma costurinha rebatendo. Gente, olha só que bonitinho que ficou esse acabamento no zíper, tá? Ele fica bem bacana e bem legal, tá bom? Agora eu vou pegar a outra parte do tecido, vou colocar frente com frente e vou alfinetar. Coloquei, gente, bastante alfinete, tá? Pra poder ficar bem preso. E a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Não precisa deixar abertura pra desvirar, claro, porque a gente vai desvirar pelo zíper, tá? Então, olha só, passei a costura, não precisa se preocupar com o acabamento aqui, tá bom, gente? Não precisa ter overlock, não precisa passar zigue-zague, porque a gente vai virar pro lado direito e vamos fazer um estilo de uma costura francesa, fazendo uma beiradinha aqui, ó. E aí vai fazer um detalhe legal e ainda vai esconder todo esse acabamento. Antes disso, a gente só vai, em cada cantinho, a gente tira essa pontinha. Tá bom? Olha só, pra quê? Quando nós desvirarmos a nossa capa da almofada, não vai ficar com esses cantinhos grosseiros, né? Aquele negócio emboladinho nos cantinhos. Então, a gente corta tudo isso aqui, tá? Agora, eu vou abrir aqui o meu zíper e vou desvirar. Enquanto eu desviro, já vai colocando nos comentários aqui pra mim, da onde você tá me assistindo, que hora que é que você tá me assistindo. Vamos ver, vou ficar de olho nos comentários, hein? Então, olha só, gente, desvirei. Se vocês quiserem, vocês podem deixar ela assim, só que aí ali do lado de dentro, onde eu falei que não precisava de acabamento, aí ou vocês passam overlock, ou vocês passam zigue-zague, tá? Mas agora eu vou mostrar como a gente vai fazer o detalhezinho da beiradinha. Antes disso, eu vou lá no ferro de passar, eu vou passar o ferro acertando bem aqui a costurinha pra gente poder finalizar. Olha só, gente, passei o ferro, ficou bem sentadinho. E agora a gente vai fazer uma costurinha em toda a volta, tá? Pra fazer um detalhe na capa da almofada e também já fazer um acabamento escondendo aquele tecidinho, né? Pra não desfiar lá dentro. Agora vem uma dica bem legal de como vocês podem, ó, usar de guia. Aqui na máquina, gente, tanto a máquina doméstica quanto a industrial, elas têm uns risquinhos aqui, ó, na lateral do calcador. E aqui você vai definir o tamanho do detalhe que você quer. Eu vou fazer com 2 centímetros, que inclusive é o que permite aqui, ó, pelo acabamento do zíper, ele ficou certinho com 2 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar aqui, ó, a beiradinha da capa da almofada bem rente com o último risquinho aqui, ó. E eu vou costurar em toda a volta, seguindo isso daqui, tá bom? Então, vou ficar com o meu olho aqui, nesse risquinho aqui dessa parte de ferrinho aqui da máquina, eu vou conseguir fazer o risquinho certinho. Se você quiser, se você sentir mais segurança, você pode pegar uma caneta fantasminha ou um giz de costura e dar aqui a distância e riscar em toda a volta e você costura em cima do risco, tá bom? Bom, gente, passei a costura, tá? Eu vou aproximar pra vocês verem a distância que ficou, tá bom? E a capa da almofada em si
ficou pronta, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho como fazer a parte de dentro, caso você tenha dúvida. Aqui eu fiz com TNT mesmo, né? Porque ele é bem baratinho. Eu cortei um quadrado de 40 por 40, passei uma costurinha com um pé de máquina em toda a volta e deixei essa abertura. Por essa abertura eu vou desvirar. Olha só, gente, depois que eu desvirei, aqui nessa abertura eu vou colocar enchimento. Eu tô usando fibra siliconada virgem, tá? Vocês compram com esse nome, ou enchimento mesmo de almofada, bichinho de pelúcia. Eu vou colocar aqui até ela ficar bem fofinha. Então, gente, enchi toda aqui a almofada. Na partezinha que eu tinha deixado uma abertura, eu passei uma costura pra fechar e tá pronto. Aí agora é bem simples, a gente vai aqui, ó, abrir o zíper e colocar ela aqui dentro. Olha só, gente, coloquei ela toda aqui dentro. Agora eu vou fechar o zíper. E pronto, olha só. Então essa é a parte de trás, né? E essa daqui é a parte da frente. Ficou super bonitinha, né? Com o detalhe aqui, né? A beiradinha em toda a volta. Super charmosa. Fácil e rápida de fazer. Vocês podem, inclusive, seguir esse mesmo modelo para fazer capa de travesseiro, né? Só mudando as medidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.